Eu sou Frei Inácio de Lázari, guardião da casa, significa o responsável por esse convento, e ao mesmo tempo pároco da paróquia aqui de Dalto Filho. Sejam todos bem-vindos. Quem são os franciscanos? Os franciscanos, eles têm a origem em São Francisco de Assis. Os franciscanos têm sua origem em São Francisco, como os jesuítas em Santo Inácio de Loyola, como outras congregações aí, por exemplo, redentoristas, Dom Bosco e assim por diante, que deram origem a congregações e ordens religiosas. Ô Frei, e qual é a diferença entre os freis e os padres? Os franciscanos podem ser freis sem ser padre, como pode ser frei e padre. Então, existem as duas opções. Nós temos aqui, na nossa fraternidade aqui em casa, tem 2 padres e 4 irmãos, que não são padres. O próprio São Francisco de Assis não foi padre. Ele foi diácono apenas. Então, quando alguém ele é franciscano e escolhe ser padre, aí ele tem que fazer todos os estudos que a igreja exige para alguém ser padre. Entendi. E para depois confiar o serviço de uma paróquia, assim por diante. Enquanto que o irmão, ele pode escolher um outro caminho. Então, decidir ser frei é como decidir um estilo de vida. É um estilo de vida, exatamente. Você escolhe ser franciscano em primeiro lugar. Tá. Aí depois, em segundo lugar, você pode escolher ser padre ou não. Esta construção, edificada toda em pedra de areia na década de 1940, remete ao estilo dos mosteiros franciscanos europeus e possui a única capela em estilo medieval do Brasil. Esse aí é um prédio que tem um valor histórico, cultural incalculável. Porque quando ele foi construído tudo de uma forma artesanal. Era com ponteiro, com martelo e assim por diante. Cada pedra desse prédio aqui foi preparada por alguém que trabalhou com martelo e com como é que se chama, esses ponteiros. E o prédio ele está construído em cima da rocha da mesma pedra. Ele começou a ser construído daqui para lá, em 1938. Quando chegou aqui na portaria, depois pode-se até olhar, quando chegou nessa fachada central aqui, foi em 1940, a pedra fundamental tem a data. E a última parte construída foi a capela. E a capela, ela é a obra, a gente pode dizer assim, prima. É algo assim extraordinário. Depois a gente pode entrar lá dentro. Aqui é bom ter presente a divisória da igreja. Aqui nos fundos
era o lugar do povo. E aqui na frente o lugar dos frades. A igreja foi construída assim, nesse estilo, por causa daquilo que nós conhecemos como a oração da liturgia das horas. A liturgia das horas, ela é basicamente a oração dos salmos, e ela é rezada em 2 coros. Um coro reza ou canta uma estrofe e o outro coro a outra, e assim alternadamente. E isso ainda hoje é feito da mesma forma. Na época era cantado em latim e assim por diante. Hoje essa capela ela é usada para celebrações também, com a participação do povo. Todas as quartas-feiras e domingos de manhã tem missa aqui. E as pessoas aqui da vila participam, e também gente de fora. O convento ele está construído com essa pedra chamada pedra de areia ou pedra gris, e construído sobre a rocha da mesma pedra. Aqui a gente pode ver essas lajes aí, então elas estão embaixo e sustentam esse prédio. Essa escada foi esculpida na mesma rocha, né? Essa imagem, essa estátua aqui, ela é a metade frade e a metade gaúcho. Então é o símbolo do franciscano no Rio Grande do Sul. Inicialmente esse prédio ele foi construído para ser estudo de filosofia e noviciado. Então esta casa ela funcionou como estudo de filosofia até os anos 60. A partir dos anos 70, aí se tornou seminário menor. Aí tinha aqui perto de 100 seminaristas. Isto foi até os anos de 1978, 77, 78, por aí. A partir deste ano, ele deixou de ser seminário menor e se tornou uma casa de retiro, de cursos, de encontros. E estava sendo muito usado, continua sendo muito usado para isso, porque o pessoal procura essa casa para fazer retiro, fazer encontros assim por diante, por causa do local, do silêncio e assim por diante, da mística que tem. Os frades da província Santa Cruz de Minas Gerais foram os mentores desta obra aqui. Eles vieram por quê para cá? Eles vieram buscando vocações. E o Rio Grande do Sul, naquela época, tinha muitas vocações, principalmente das famílias de origem alemã e italiana. E encontraram aqui o celeiro vocacional que eles queriam.
E foi aqui que também nasceu o Dom Albizio Lorscheider, como também o cardeal Dom Cláudio Rumes, que é muito conhecido e muito amigo do Papa Francisco. Então, Dom Cláudio Rumes foi provincial, foi professor de filosofia durante muitos anos, antes de ser bispo, ser cardeal. Ele também nasceu aqui. E aí, quando alguém é nomeado bispo, ele sai da província e vai atender a diocese que o Papa nomear. O Dom Cláudio Rumes, ele trabalhou em São Paulo, depois ele foi lá para Fortaleza também, e depois trabalhou na Cúria, lá no Vaticano, muitos anos. Depois ele voltou para São Paulo e permanece ainda morando lá em São Paulo. O Dom Albizio Lorscheider, ele muito cedo foi nomeado bispo, e ele inicialmente foi bispo de Santo Ângelo, depois foi para Fortaleza, onde ele teve o maior tempo dele de vida, foi bispo lá na Diocese de Fortaleza. Depois da Diocese de Fortaleza, ele foi transferido para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E de São Paulo, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, quando ele se aposentou, ele retornou à província e morou no nosso provincialado lá em Porto Alegre durante vários anos, até falecer. Quando ele faleceu, ele foi enterrado aqui na Capela dos Frades, mas segundo o direito canônico, o bispo, quando ele falece, ele deve ser enterrado na última diocese onde ele trabalhou. Por isso que ele já tinha lá em São Paulo, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o seu túmulo pronto. E os padres redentoristas que cuidam do santuário pediram que ele fosse trasladado para lá. E isto aconteceu. Nós celebramos uma missa transmitida pela TV Aparecida, a missa do chamado Translado do Dom Albizio para São Paulo, onde ele se encontra atualmente. E lá em São Paulo, o Dom Albizio ele é muito mais visitado do que ele seria aqui, porque todo o pessoal lá de Fortaleza vão para São Paulo, para o santuário. Então o lugar do Dom Albizio, onde o Dom Albizio era menos conhecido, é aqui. Mas os pais do Dom Albizio estão enterrados no cemitério aqui em Delfim. O principal evento turístico que recebe visitantes de todo o Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados é realizado aqui neste cenário. Se chama Paixão de Cristo, que acontece então perto da época de Páscoa, né? É realizado com artistas locais e usando esse belo atrativo aqui, que é a paisagem, que é a arquitetura, que é essa colina que forma então um verdadeiro anfiteatro, né? Um verdadeiro teatro, né? Os artistas ficam aqui na parte alta e lá embaixo onde está a estrada, então são montados arquibancadas. Se reúnem aqui numa noite de espetáculo aproximadamente 10.000 pessoas. Mas é um evento que faz parte do calendário cultural do estado do Rio Grande do Sul. Do estado do Rio Grande do Sul e do município. Então é um evento que tem já repercussão estadual, municipal, estadual e também nacional, porque ela reúne muita gente aqui. Então aqui tinha padaria, tinha açougue. O Frei estava me contando que na época de seminário, toda essa propriedade aqui, ela funcionava também para autossustento, né? Então eles tinham uma marcenaria, eles tinham a horta, eles tinham uma granja com alguns animais. E eles se identificavam muito com essa tarefa diária de cultivar
com os demais moradores aqui da localidade de Daltro Filho, né? E isso gerou muita afinidade entre a comunidade franciscana e a comunidade italiana local, né? Aqui a lenha. A horta aqui ela continua produzindo para quando tem encontros e retiros e cursos, o pessoal vem. Aqui essa horta ela continua fornecendo todas as verduras para a mesa, né? Então continua, esse trabalho continua ainda hoje em dia. O seminário também tinha um aviário para 5 a 6 mil frangos, tinha a criação de porcos, galinhas aqui, vacas leiteiras. Vacas leiteiras? Sim, então a gente se sustentava com o trabalho como os colonos aqui da região. E quantos seminaristas existiam naquele momento, então, para manter tudo isso? Tinha ao redor de 80, 90 seminaristas. 80, 90 foi o máximo que chegou? Foi o máximo que chegou para casa aí. Em Taquari tinha 220, que era muito maior. E a terra lá do outro lado, que atualmente é do Ari Ravaioli, era a terra que nós trabalhávamos. Lavrava com boi, arado, ia buscar pasto para tratar as vacas aqui, com carroça. Hoje em dia já está tudo diferente, né? E o senhor lavrou muito essas terras? Eu lavrei todos aqueles morros lá com boi e arado. Era bonito. Aqui uma estufa, então aqui foi melhorando aos poucos, né? Se usa atualmente novas técnicas para produzir melhor, etc. Tem um tomate, se produz muito tomate aqui. Lá também depois, ó. Não, ali não, aqui tu não manda. A sustentabilidade da casa, do convento, enquanto era casa de formação, que existia como seminário, né, era tirado das lidas na lavoura, né, nas lidas com animais de corte, né, suínos, né, vacas leiteiras, galinhas poideiras, né, horta, né, cultivo da lavoura, roça, né, então por aí assim a casa conseguia se manter, né. E depois que foi transformado em casa de eventos, né, aí as lidas com a lavoura, né, com o cultivo da terra, foi diminuindo e atualmente só se mantém em torno da casa algum cultivo, né, como horta, galinhas poideiras, algum aipim, para ajudar ali no sustento da casa, mas a principal fonte de sustentabilidade passou a ser o aluguel do espaço para grupos, né, que vêm se hospedar, e a casa oferece a diária completa enquanto o grupo desenvolve suas atividades afins, recebendo assim com isso o retorno para manter a casa com essas entradas com aluguel do espaço. São Francisco de Assis, que viveu
na época de 1200, ele intuiu e se sentiu chamado para a conversão e viver e seguir radicalmente o Evangelho, Jesus Cristo pobre, humilde, crucificado, e através da sua conversão, da sua forma de vida, ele foi atraindo, com o passar dos anos, muitos novos irmãos que também queriam viver esta forma de vida itinerante, missionária, enviados pelo mundo para viver de forma radical o Evangelho. Com o passar dos anos, este movimento intuído, criado por Francisco de Assis, o movimento franciscano, ganhou proporções tal que com o número de frades já não era mais possível viver do jeito como Francisco intuiu viver no início do movimento. Entre as figuras que se destaca na institucionalização da ordem é Boaventura. São Boaventura foi a grande referência que tornou um marco na história do movimento, porque a partir de São Boaventura como ministro-geral da ordem, ele sentiu a necessidade de estruturar e institucionalizar a ordem por causa do grande número de frades que tinha na época. A necessidade de construir casas de formação, organizar o estudo, a formação, para que os frades pudessem, assim, entrar num itinerário formativo, se preparando melhor para viver estes grandes ideais vividos por Francisco de Assis, que é o seguimento ao Cristo pobre, humilde e crucificado. Então, por isso que São Boaventura é reconhecido hoje como aquele que refundou a ordem. Através da atuação dele, foi possível salvar os grandes ideais que Francisco de Assis viveu e salvar esses ideais para que pudessem perpetuar ao longo da história e ser possível conhecer hoje e continuar cultivá-los no nosso tempo, em nosso mundo hoje. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo, um especial aqui do Convento Franciscano São Boaventura, em Daltro Filho, imigrante. Um lugar incrível que vale a pena você conhecer. Não se esqueçam que agora, durante esse momento de pandemia,
as visitas são restritas e mediante agendamento. Mas programe-se e venha para cá. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo se você gostou. Um grande abraço e Deus abençoe.